Visando as partidas contra Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Dorival Júnior anunciou os convocados da seleção brasileira. De novidade, tivemos a convocação do zagueiro Murilo, que atualmente vem fazendo um ótimo campeonato com a equipe do Nottingham Forest. Dorival ainda insiste em convocar o Danilo, mas uma ausência chamou bastante atenção. Sem entrar em campo há 4 partidas pelo Real Madrid, o atacante Endrick não foi chamado por Dorival Júnior para os próximos confrontos da amarelinha. Nós temos várias decisões tomadas, né, que elas às vezes elas são levadas até momentos antes de vocês receberem a lista final. É interessante isso, mas alguns nomes importantes que também ficaram fora, como o Endrick, por exemplo. Então, assim, nós temos uma situação que ela tem que ser muito bem definida e jogadores estão atuando ou não estão atuando, um peso um pouco maior para aqueles que estejam. Por quê? Porque o tempo, você não tem tempo para treinamentos, para reposição de um período perdido. Então, Monique, nós temos que pensar muito nesses detalhes, né, que são importantes e decisivos em momentos de uma definição como essa. O Endrick foi um jogador fundamental em alguns jogos para todos nós, né? Vinha nos dando uma boa resposta. Ele está hoje num momento de transição, vivendo talvez na maior equipe do futebol mundial nesse instante, um processo natural, uma chegada, uma adaptação, tudo isso aí demanda um pouco de tempo. É fato tudo isso. Então nós temos também que conviver com essa situação. As portas não estão fechadas ao Endrick, ao contrário, ele sabe disso. Ele sabe que eu tenho confiança nele e tudo é questão de uma situação em que ele também volte a se recolocar dentro do seu clube com calma, com paciência, para que ele brigue novamente pelo seu espaço. A lista completa da convocação do Dorival ficou assim: Bento, Donás, Ederson, do Manchester City, o Everton, do Palmeiras, Danilo, da Juventus, Wanderson, do Mônaco, Abner, do Lyon, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG, Murilo, do Nottingham Forest, André, Wolverhampton, Andrés Pereira, Fulham, Bruno Guimarães, Newcastle, Gerson, Flamengo, Lucas Paquetá, West Ham, Rafinha, Barcelona, Estevão, Palmeiras, Igor Jesus, Botafogo, Luiz Henrique, Botafogo, Rodrigo, Real Madrid, Savinho, Manchester City, Vinícius Júnior, Real Madrid. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa convocação do Dorival Júnior. Logo depois da convocação, o Dorival Júnior respondeu algumas perguntas e o técnico falou sobre a bola de ouro, sobre o Neymar, entre outros assuntos. Eu tive uma conversa com ele um dia antes, não após. Prefiro fazê-lo agora pessoalmente. Na minha opinião, uma situação injusta, até porque é uma premiação individual. E se teve, dentro de uma premiação individual, um atleta que tenha sido decisivo, agudo, letal, e que o seu talento foi mostrado para o mundo todo, eu acredito que tenha sido nessa última temporada justamente ele. Nada contra quem acabou ganhando o prêmio, muito pelo contrário, o reconhecimento de um dos grandes atletas aí do futebol mundial espanhol nessa última temporada, um garoto que vem se destacando muito, porém o Vinícius, pelo trabalho que fez, eu acredito que deveria ter tido uma atenção um pouco diferente. Por outro lado, eu vejo que o maior prêmio talvez que o Vinícius tenha ganho tenha sido o reconhecimento e o respeito do seu povo. Eu acho que a grande maioria do povo brasileiro percebeu a injustiça ou o tamanho dela que havia sido feita com um atleta que, por merecimentos, com certeza poderia ter tido essa premiação. Eu sempre acreditei que futebol seja
por ser um esporte coletivo, seja um esporte onde nós deveríamos premiar coletivamente uma equipe. E para todos nós soa também como um desafio, para que nós possamos premiá-lo e aí sim, coletivamente, a todos os brasileiros, se Deus quiser, daqui a algum tempo, na definição e na decisão de uma Copa do Mundo. É essa torcida que fica, entendendo naturalmente a expectativa que foi gerada e criada, mas acima de tudo confiando e acreditando que um atleta como o Vinícius, ele terá ainda outras temporadas para confirmar aquilo que todos nós sabemos, que ele foi o maior atleta dessas últimas competições, até porque ele sim foi um cara decisivo em muitos momentos. Nós tivemos um acompanhamento muito próximo de tudo que vem acontecendo com o Neymar, até porque a sua lesão aconteceu dentro do nosso clube e por isso que eu estou abrindo... Desculpe, presidente. Aconteceu dentro da seleção brasileira e não foi chamado nesse momento, por isso eu acredito que tenho a obrigação de falar a respeito de um atleta que não esteja na nossa relação, primeiro pela importância que tem, pelo respeito que todos nós temos com relação ao Neymar, pela capacidade que ele possui. É um jogador que nós temos acompanhado. Falei com ele nesses últimos talvez 60 dias aí por 2 ou 3 oportunidades, mas todos nós estamos muito atentos com a evolução. Ele já está praticamente e totalmente recuperado, porém ainda teve muito poucos minutos, né, dentro de campo, e isso foi o que pesou bastante. Eu quero frisar e colocar que ele se dispôs a estar aqui dentro, gostaria muito que pudesse ser relacionado nesse momento, mas ele também entendeu a situação, a condição em que se apresenta, a pouca minutagem em campo e as próprias cobranças que todos nós faríamos ao vê-lo num banco ou dentro de campo. Eu acho que nós temos que ter esse cuidado agora. Se todo o processo pelo seu clube foi respeitado dessa forma, para que houvesse uma recuperação rápida, ou melhor, dentro dos prazos definidos, nós temos que respeitar tudo isso e o prepararmos, se Deus quiser, para a virada do ano, para a próxima convocação, onde com certeza ele já terá um tempo muito maior, o resgate por completo da sua confiança, o que é mais importante. Eu friso isso porque é fundamental. O atleta, um atleta do nível dele, ter o prazer de estar aqui dentro sempre, em todos os momentos que foi chamado. Isso para nós tem uma importância muito grande e não foi diferente dessa vez, mesmo ele não estando na totalidade das suas condições. Por isso que eu acredito que nós tenhamos que enaltecer muito essa postura que ele teve, até porque fisicamente ele ainda depende de um complemento onde, se Deus quiser, daqui para frente ele terá aí uma evolução muito grande em razão desse momento que esteja passando. Nós nos reunimos e achamos conveniente nesse momento não trazê-lo, para que não precipitemos nenhuma situação com um profissional como ele. O jornal espanhol AS fez duras críticas aos jogadores Gabigol e Lohan do Flamengo. A dupla publicou um vídeo ironizando o fato de o prêmio Bola de Ouro ter sido dado ao Rodri. Bora treinar, né, tropa? A única pessoa que ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri. Aí eu France Futebol, malucão! A publicação espanhola classificou as falas dos jogadores flamenguistas como inadmissíveis, além de falta de respeito, ressaltando que o insulto também se estendeu a France Futebol. É inadmissível a rejeição de 2 brasileiros a Rodri pela Bola de Ouro. Porém, o que podemos observar nos comentários é a galera apoiando a fala dos brasileiros. O Racing eliminou a equipe do Corinthians e carimbou a vaga na grande final da Copa Sul-Americana. Yuri Alberto abriu o placar, mas Quinteiro foi o responsável pela virada do time argentino. A partida poderia ter um resultado diferente se o atacante Yuri Alberto tivesse recebido esse passe. Emocionado, o atacante do Timão falou sobre a eliminação e os jogos restantes do Corinthians. Cara, é muito ruim, né? A gente estava tão perto de estar na grande final, que para nós era a premiação gigantesca do ano que a gente teve.
Foi palpável, estava nas nossas mãos, infelizmente, ali por uma desatenção. É difícil, cara, é difícil. É difícil, mas a gente vai ter que trabalhar bastante. A gente tem poucos dias, tem poucos jogos para até acabar a temporada. E temos que acabar bem, cara. Temos que acabar bem. A gente tinha 2 sonhos na nossa mão. Infelizmente, escaparam. E agora é continuar trabalhando. Se Deus quiser, a gente vai manter o Corinthians na Série A do Brasileiro. O que fazer para não deixar essas eliminações abalarem vocês nesse objetivo tão importante do Campeonato Brasileiro? Cara, amanhã já muda a chave. Claro que hoje a gente tá sofrendo. Vai ser uma noite difícil para nós. Mas amanhã a gente, por mais difícil que seja, vai ser difícil pra caramba, mas a gente tem que virar essa chave, que o próximo jogo é o grande clássico, em casa, com a nossa torcida, então tá sendo difícil, mas a gente vai virar essa chave, se Deus quiser, junto à nossa torcida, na nossa casa, a gente vai começar a enganchar grandes vitórias no Brasileiro. Quem ficou feliz com essa eliminação foi justamente o atacante Marinho do Fortaleza, pois ele devolveu a provocação feita pelo jogador Kaká. Aí, Marinho, pode chorar, ele pode chorar. Por meio das suas redes sociais, o atacante publicou o seguinte: contra o Flamengo, contra o Racing, usando tua frase comigo, pode chorar. Já os comentaristas Craque Neto e Casagrande ficaram na bronca e detonaram a diretoria. Então, todo mundo ligado aqui na Rádio Craque Neto, a verdade, quem perdeu essa classificação foi o treinador Ramon Dias, que é um covarde como treinador. Um filho é outro covarde como treinador. Começou com 3 volantes, tirou os 3 volantes. Aí colocou um monte de gente para jogar. Não deu um chute no segundo tempo. É um treinador muito fraco, deveria ser mandado embora aí na Argentina. Já fica aí na Argentina, fica com o filho, fica com a família, fica com todo mundo e o Corinthians volta a ser esse treinador. Parabéns ao Racing, que correu mais, teve mais disposição. E o Corinthians jogou 30 minutos. Os primeiros 30 minutos, o Corinthians jogou muito bem. O André Ramalho, você tá de sacanagem. Chutar a bola pra fora e depois tomar um contra-ataque daquele. Félix Torres, você é um brincalhão em relação a isso. Então, agora sobrou não cair pra Série B do Brasil. Olá, pessoal. O Corinthians foi eliminado, o Racing foi pra final contra o Cruzeiro, merecidamente é um time melhor. Agora, o Sport Clube Corinthians Paulista foi destruído pelos seus dirigentes. Destruído pelos seus dirigentes. Tem uma dívida de mais de 2 bi, tomou um transfer ban agora da FIFA, então não pode contratar nem inscrever ninguém por 3 janelas consecutivas. Está correndo o risco sério de perder o Hugo Souza para o Grupo City. Investigações policiais, jogadores com processo, na zona de rebaixamento, foi eliminado na primeira fase do Paulista, andou nas Copas, mas não chegou até a final, portanto não entrou dinheiro nessa última eliminação. Então o que está acontecendo com o Corinthians? Moralmente foi destruído, tem fama de caloteiro. Todos os dirigentes do Corinthians, todos eles dos últimos anos, são responsáveis por essa destruição. Mas eu pego como exemplo do William Monteiro Alves e Augusto Melo. Todos esses dirigentes deveriam ser banidos do Sport Clube Corinthians Paulista, porque a responsabilidade de tudo o que está acontecendo é dessa administração, deles, desses caras que não são corintianos, de forma nenhuma. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha. Já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like, comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição, fique no canal e veja mais vídeos. Até a próxima.